Meus irmãos, durante a Segunda Guerra Mundial, quando estava o avanço muito grande do exército nazista, o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, fez um discurso que foi um discurso, assim, muito convicto. Eu estava falando para a Ângela, eu escutei essa semana algumas partes, e ele é um senhor já idoso, o inglês britânico é complicado de entender, então, para um brasileiro escutando, parece que você está escutando até uma pessoa meio bêbada, porque o inglês britânico já é enrolado e a voz assim ainda, mas ele foi muito enfático. Eu não vou falar aqui em inglês, mas ele disse assim, olha, nós nunca cederemos. Eles tinham um gigante que vinha sobre eles, porque a Inglaterra é uma ilha, então havia força aérea nazista bombardeando, e navios e submarinos, mas ele, com uma convicção muito forte, ele disse, nunca desistiremos. Foi interessante no discurso que ele chega a dizer assim, olha, não importa o tamanho, pode ser um desafio muito grande ou um desafio muito pequeno, muito extenso ou muito curto, nós nunca desistiremos. E nas nossas vidas, gigantes podem ter tamanhos diferentes, eles podem ser algo muito grande, e aí o Ogla vai compartilhar um testemunho conosco, antes da mensagem, de um desafio que ele teve esses dias, novamente, que teve um tamanho X também, só que esse desafio dessa vez veio acoplado de mais alguns implementos. Então, compartilha conosco aqui, Ogla, que aí depois, logo após a história do Oglacir, que vai ser também a ilustração do sermão dessa manhã. Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Tudo bom? A fala poderia ser assim: campeão, Mas para chegar a ganhar uma medalha assim, uma moedinha dessas, é necessário uma preparação. E durante algum tempo eu vinha treinando para essa maratona de Porto Alegre, que são 195 metros. E 42 mil quilômetros, né? Daqui a Venâncio mais um pouquinho, né? E nós fundamos um grupo já há um tempo em Santa Cruz de corrida, onde um seleto número de atletas treinaram, e nós colocamos o objetivo de nós corrermos, juntarmos o Palhaço Kiko e o Oglacir. Na verdade, botar o Palhaço Kiko para correr, e outros colegas também, outro colega especificamente topou essa ideia. Nós corremos a maratona vestidos de palhaço Kiko, com indumentária de palhaço. E na verdade o objetivo era, além de levar os doutores Sorriso nos momentos que a gente compartilhou lá, a gente falava, não, aqui a gente está representando os voluntários, todos os voluntários, né, representando todos os voluntários. Mas eu gostaria de compartilhar em Isaías 40, 30. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços de cansados caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias e correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. E muitas vezes precisa isso. A gente, na fé, na caminhada da fé, é assim: a gente confiar em Deus, e numa maratona muito mais. Ter que caminhar talvez seria uma estratégia para te chegar até o final. E nós fomos na equipe, como eu falei, um menino que queria galgar um tempo menor, lá na frente ele teve caminhada, deu cãibra. Ele parou para atar o tênis, e quando ele baixou, ele estava bem na frente lá em relação a nós, né? E lá deu a cãibra no Anderson, e ele caiu lá e ficou caído um tempo até ele levantar de novo, baseado nesse texto, mas levantou e concluiu. O objetivo de nós irmos era incentivarmos outros, e nós ouvimos, pastor, já essa semana, irmãos, relatos de pessoas desconhecidas que mandaram para o Júlio, que é do Sesc aqui, a esposa dele é do Sesc de Santa Cruz, relatos. Nós já estávamos desistindo e vimos os doutores Sorriso, vimos os palhaços, e isso nos deu ânimo para continuarmos. Nós ficamos das 7 até as 11h30 correndo lá em Porto Alegre, na Orla,
entre idas e vindas lá. Mas o testemunho é esse, irmãos, incentivar outros. A nossa caminhada é de incentivo a outros, de nos incentivarmos, e o esporte é um meio. Nós escolhemos isso. O Joãozinho também já faz parte desse grupo há um tempo, lá em Santa Cruz. A gente sempre ora antes de correr, ora antes dos treinos. Em Porto Alegre não foi diferente. A gente estava uma turma lá, nós fomos corremos junto com outro grupo de lá do centro, lá que eu não me recordo qual é a cidade dele, o grupo Santiago, e lá também uma turma, e vamos orar. E a gente orava e colocava diante de Deus a prova, a vida de cada um, o testemunho também que a gente tinha, que nós tínhamos colocado, de incentivarmos outros. Hoje nós vamos correr de palhaço e vai ser bênção, a gente vai incentivar outros, e a gente cumpriu essa missão, a missão dada, missão cumprida de completarmos, que só ganha medalha quem completa. Se tu parar lá, ficar lá, não passar, não ganha a medalha. E é isso que a gente incentivava. Vamos lá, falta pouco. Encontramos também uma colega, a Janice, que tinha dado câimbra também, ela pronta para desistir, e emocionados a gente passou a linha de chegada, e ela foi então ao encontro da sua medalha. E assim a nossa caminhada cristã, nós incentivarmos, não pararmos, continuarmos firmes, buscando ao Senhor nas dificuldades, nas lutas. Deus vai estar nos incentivando, e nós vamos estar nos espelhando e vamos estar nos apoiando para continuarmos essa caminhada, essa corrida que é a corrida da fé. E um dia também nós vamos chegar lá no céu, ainda com... Vamos lá, todo mundo é campeão! Na verdade a gente só chegou, tinha lá os que tinha queniano, né? Chegaram bem na frente. Mas importa é chegarmos, importa é a nossa coroa, importa. Claro que isso aqui é bem simbólico, né? Mas tem muito disso na nossa vida, na vida dos doutores Sorriso. A gente conseguiu juntar isso para nós também. O Guilherme do Tchê disse: por que tu não corre de palhaço? Até então nós não tínhamos corrido de palhaço, né? Tínhamos duas esferas aí que a gente trabalhava, que é os doutores Sorriso. Então a gente conseguiu realmente um feito. Queria agradecer então, e certamente o pastor vai estar falando mais, mas eu acho que a caminhada da fé, orarmos ainda, né, pastor? Podemos orar? Vamos orar, vamos curvar nossas cabeças, oremos. Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido fiel. Claro que é um momento especial, mas nas nossas vidas também é assim. Muitas vezes nós temos tantas câimbras, muitas lutas aonde nos prostramos, e o Senhor está sempre com o seu Espírito Santo nos incentivando para continuarmos a nossa caminhada, a nossa corrida da fé. Que possa ser assim, por mais longínquo que seja, que às vezes pareça o céu, mas sabemos que perto está o Senhor, perto está aquele que nos guarda, que não dorme, que não cochila, o Senhor que está pronto a ouvir as nossas orações, e certamente a nossa coroa está bem guardada, e confiamos sim na igreja que ora, na igreja que te busca, naqueles que estão prontos a incentivar, a nos dar cada vez mais, Senhor Deus, força que vem de Ti, Senhor. Oramos juntos porque acreditamos que estamos nessa caminhada, nessa corrida, e está perto sim aqueles que julgam estar longe, está perto o dia do Senhor. Por isso possamos estar atentos, estarmos firmes e firmando os nossos pés, as nossas passadas, Senhor, com todos os recursos que temos, que é estarmos juntos aqui nessa manhã, para continuarmos, Senhor Deus, essa luta, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Tem mais um recadinho, hein, que não estava no script. Como alguns sabem, o segundo domingo de junho é o dia do pastor, então, né? Então, tem uma breve palavra aqui que é João 10:11, onde a Bíblia diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então, essa palavra eu trago. Se puder vir aqui, pastor, junto aqui. Como igreja, a gente tem um mimo para ti, hein? Né? De toda a igreja, um presente. E a gente agradece a Deus que a gente, nessa palavra, a gente vê a tua vida, o quanto às vezes tu
deixa a tua família de lado, deixa tudo para resgatar uma ovelha perdida. Quantas vezes tu aconselhou, eu, minha família, cada irmão aqui. Então a gente é grato a Deus por Deus ter colocado o Senhor na nossa vida, e eu vou estar orando por ti. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Jesus, por esse momento aqui, pela vida do pastor Marco. Obrigado, Deus, por o Senhor usar ele em nossa vida, em cada família que está aqui. O Senhor sabe o quanto ele é especial para nós, o quanto, Senhor, ele dá realmente, Senhor, a vida dele pelas ovelhas, Deus, que são cada irmão dessa igreja, Deus. Eu oro e te peço que o Senhor continue abençoando cada vez mais, Senhor, e dando recursos para o pastor resgatar, Senhor, essas ovelhas perdidas. Abençoe esse culto, essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, obrigado. Eu me esqueci que hoje é dia do pastor, eu achei que o Kiko ia dar testemunho também. Eu pensei, o Kiko já tem um testemunho para dar, mas obrigado, tá? Vi que tem um cartão aqui dentro. Depois eu abro daí, gente. De crédito ilimitado, Tá, eu sei que o educado é abrir. Minha esposa que me ensina. Tá, é de um cartão presente, gente. Da Lebs, muito obrigado mesmo. Tá, e eu tô, gente, alguém talvez ache assim, ele tá tão sério, receber um presente, tá sério. Eu sou assim, isso é normal, pergunta pra Angela, ela sabe que eu tô feliz mesmo, tá? Mas glória a Deus, gente. Vamos voltar pro testemunho do Oglacir. Eu me alegro com o testemunho do Oglacir, mesmo. Eu tenho facilidade de me alegrar com as conquistas de outras pessoas e a gente precisa aprender isso. E no final de semana não, é que parece que final de semana não parou essa semana. No feriado a gente dormiu aqui, acompanhado com as crianças, a gente ficou aqui. E foram várias brincadeiras, várias circunstâncias, a gente foi dormir de madrugada, inclusive. Mas uma das coisas que marcou no coração deles e que foi repetida inúmeras vezes e que eu quero que você guarde no seu coração hoje, foi a seguinte frase. E eu quero que você repita ela comigo durante essa mensagem e ao final da mensagem leve para casa, que foi o seguinte: com Jesus o gigante sou eu. Amém? Então vamos tentar? Eu vou falar uma vez e você repete, tá? O nome disso, gente, é catequese. O termo catequese, ele significa lá no latim repetir. E a gente repete uma coisa para aprender. Quando eu era criança, eu me lembro até hoje, primeira série, 1988, chegava na escola e a professora, a tia Rosa, minha memória não está ruim, ela escrevia A, E, I, O, U, e a gente tinha que repetir A, E, I, O, U. E a gente precisa repetir sim que com Jesus o gigante somos nós, porque, via de regra, eu sei que muitas vezes a gente se abaixa, a gente se diminui quando Deus tem um propósito para nós. Então vamos lá, no 3, com Jesus. Tô fazendo que nem as crianças. Legal, top. Então vamos lá, com Jesus. O gigante sou eu. Fala, o gigante sou eu. Quero que você fale para você. Pensa se olhando no espelho. Sabe que eu sou uma pessoa que luto contra o espelho não no sentido de beleza, tá? Mas luto contra o espelho no sentido daquela vaidade ruim. Então eu luto para matar essa vaidade. Mas eu preciso entender que o gigante sou eu não porque eu sou bom, mas por quê? Porque Jesus é bom. Nele que nós somos mais que vencedores. O Ogla não contou a parte que o corredor do lado dele, cada vez que tinha um fotógrafo, o corredor do lado dele fazia assim. E quem é mais antigo, talvez vai lembrar da propaganda, né? O colega não estava pedindo a número 1. Não era isso. O colega estava dizendo que nós estamos correndo aqui por alguém. Nós estamos correndo aqui em nome de alguém. Então vamos lá. Eu vou falar de novo. Vamos repetir toda a frase. Eu conto 3. Eu só vou falar a frase e aí repetimos juntos no 3, tá? É com Jesus, o gigante, sou eu. Bem forte, tá? Fala para você mesmo. 1, 2, 3. Com Jesus, o gigante, sou eu. Amém. Você vai entender isso agora. Lendo 1 Samuel capítulo 17. Nós não vamos ler todo o capítulo porque ele tem 58 versículos. Tá? Eu gostaria de ler todo ele com você, mas pelo menos metade você vai ler nessa manhã. Diz assim, versículo 1 de 1 Samuel 17, para você entender bem a história. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca.
Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se na linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocupavam uma colina e os israelitas outras, estando o vale entre eles. Consegue imaginar isso? Imagina um potreiro bem extenso, só que nesse potreiro agora tem lá um ponto alto de um lado, ponto alto de outro e uma baixada. Então, num ponto alto está o povo de Israel, no outro ponto alto está os filisteus, e aquela baixada ali seria o encontro da guerra. Então pensa que aqueles caras iam descer correndo com suas espadas, com seus escudos, e quando se enfrentassem ali, tá vindo já um monte de gente correndo atrás, não tem por onde sair. Ou avança e vence, ou retrocede e morre. Então esse era o retrato do que esse povo estava vivendo nesse instante. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Dardo, uma lança, né? Pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com a lançadeira de um tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Então um cara bem grandão, armado até os dentes. Talvez se fosse pensar hoje, ele seria uma pessoa bem grande, com um fuzil automático e capacete e não sei o que mais. Poderia ser uma descrição mais ou menos assim para nós no nosso tempo. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Bom, primeira pausa dessa manhã. Quantas vezes a gente se depara com circunstâncias que a gente, por mais que declare 200.000 vezes que com Jesus o gigante é a gente, por mais que a gente leia 300.000 vezes na Bíblia que em Cristo somos mais do que vencedores, que nem morte, nem vida, nem presente, nem futuro, nem nada na criação pode nos separar do amor de Deus, quantas vezes a gente se sente pessoas que não têm amor, por exemplo? Por mais que a Bíblia seja enfática em dizer que Cristo caminha ao seu lado em todo o tempo, ele diz isso, lá no finalzinho de Mateus capítulo 28. Quantas vezes tu já te sentiu sozinho e com medo? Acuado. Não é ofensa, tá? Mas o gauchês do interior, lá da região da fronteira de onde eu venho, chega a falar acadelado, que é com o rabo entre as pernas, o cachorrinho com medo. Quantas vezes a gente se sente assim, apesar de ter diante de nós a certeza de um Deus que sustenta? Era a situação desse povo aqui nesse momento. Seguindo em frente, então receberam um desafio e ficaram com medo, apavorados. Verso 12: Davi era filho de Jessé. Então agora começa o retrato de Davi, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pega uma arroba, pega uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos ao acampamento. Leva também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul, com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Então, Davi, nesse contexto aqui, é o carinha do iFood.
Olha bem que Deus pode usar qualquer circunstância e qualquer pessoa para mudar a história de uma nação. Quantas vezes a gente pede um lanche, chega uma pessoa de motocicleta lá na tua casa, dá 2 buzinadinhas, 3, aí tu sai para acertar. Esse era Davi. Pegou ali 10 queijos, 5 pizzas, 3x e foi entregar o lanche pro pessoal que estava lá em combate. Humanamente falando, é uma pessoa que está fora do contexto. Imagina que está tendo uma guerra, então, de novo, os dois povos, você está vendo ali, tem gente armada, e alguém liga para o cara e diz assim, ó, a gente precisa de uma série de lanches aqui. E esse é o carinha que pegou a moto para ir lá levar os lanches. Levantando-se de madrugada, deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito da batalha, na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Veja bem que então todos os dias eles iam para a posição de combate, mas eles não avançavam por medo. Então diariamente havia essa formação e esse posicionamento, mas a luta, o embate, ele não se decidia. Davi deixou o que havia trazido o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, então ele está conversando com os irmãos, e ele ouve Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançando. Ele vê o Golias avançando e lançando o desafio habitual. E Davi ouve o desafio. Quando os israelitas então viram o homem, todos fugiram cheios de medo. De novo, quantas vezes a gente é confrontado com circunstâncias que nos colocam no chão? E eu não estou falando que você não vai ter momentos maus. Esses dias eu tenho um livro em casa chamado Depressão e Graça, e eu já li sobre a depressão de um cara chamado Charles Spurgeon. É uma das pessoas que mais escreveu. Ele é considerado um dos maiores pregadores da era moderna. E ele passou por um quadro de depressão gerado por uma doença que ele tinha. Uma doença chamada gota, que na época não tinha tratamento adequado, tinha dores horríveis, e ele tinha circunstâncias de não conseguir pregar. Ele era carregado para o culto. Então isso é você ter um dia mal, alguns dias mal, se tem uma doença, você tem um problema. Mas mesmo com isso, em nenhum momento você vê nos escritos desse homem, Charles Spurgeon, ele questionando Deus, ele questionando a graça de Deus, ele questionando o poder de Deus. Pelo contrário, os cultos nos quais ele pregava, haviam 30 mil pessoas, 20 mil pessoas, gente se convertendo a rodo, pastores sendo sustentados. A esposa dele foi acometida de uma enfermidade que ela não podia participar do ministério. O que ela fez? Ela criou um ministério de sustento de missionários. Ela começou a vender as joias dela para comprar livros, para manter o ensino de missionários em campo. Ela foi um instrumento de Deus na expansão missionária. Então eles não se dobraram. Mas quantas vezes a gente se dobra? Parece que a gente esquece quem é Deus e a gente foge. Era o contexto aqui do povo de Israel. Então eles fugiram com medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará os impostos em Israel, os impostos isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Bom, gente, aqui então começa as aplicações desse texto. Primeira coisa, o que levou, você sabe a história e sabe que Davi venceu, tá? Não é spoiler. Se você já leu a Bíblia, você sabe a história e sabe que Davi venceu, e por isso que a gente falou que com Jesus o gigante somos nós. Tá? Davi, por mais que ele é um cara segundo o coração de Deus, aqui ele já tinha sido ungido como rei, ele não era rei ainda, mas já havia sido escolhido como rei. Isso a gente vê no capítulo anterior, no capítulo 16. Isso não exclui que Davi tivesse duas espécies de visões aqui. Uma visão, e visão eu não estou dizendo uma visão metafísica, tipo assim, uou, eu estou enxergando alguma coisa agora. Não é isso.
Davi, ele olhou e ele viu algo que poderia acontecer, sabe? É como a gente tem ali, ó, uma visão simples para a igreja: amar a Deus. A gente quer amar cada vez mais a Deus, amar as pessoas, a gente quer conectar pessoas, a gente quer amar pessoas e servir ao mundo. De que forma? Sendo uma igreja que de fato é relevante, sendo uma igreja que é compassiva, sendo uma igreja que ama de fato pessoas que estão à margem, uma igreja que exerce aquilo que se fala lá em Tiago, a religião verdadeira: cuidar de órfãos e viúvas, numa geração, numa sociedade órfã, por exemplo. Então, Davi, ele viu algo diante de si. O que ele viu? Versículo 26. Davi perguntou aos soldados ao seu lado: o que vai receber o homem que matar esse filisteu para salvar a honra de Israel? Então ele teve uma visão, primeiro, estratégica, porque os soldados tinham acabado de dizer que quem derrotasse aquele cara, o que receberia? Receberia isenção de impostos na família e ainda teria o casamento com a moça lá. Mas Davi não deixou de ter, mesmo nesse momento, uma visão espiritual, porque olha o que diz o restante do versículo: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Mesmo uma visão estratégica na vida dele, naquele momento, se tu fosse pensar uma visão para o trabalho dele, para o negócio dele, digamos que Davi fosse um combatente, e ali ele viu uma oportunidade de fazer um negócio com o rei, mas ainda assim, isso não estava desassociado da visão que ele tinha de Deus e do relacionamento dele com Deus. Gente, o primeiro princípio que a gente precisa levar para a nossa vida, se a gente quer ter uma vida de fato vitoriosa, plena, uma vida alegre, uma vida leve, apesar das circunstâncias que possam vir, a gente não pode desassociar, separar a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas decisões, as nossas escolhas do nosso relacionamento com Deus. Faça isso, experimente a frustração que você vai ter muitas vezes. Agora, relaciona a tua profissão, relaciona o teu trabalho, relaciona as tuas escolhas, relaciona os teus sonhos, a tua caminhada com Jesus, a tua caminhada com Deus. Com certeza tu pode ter desafios e gigantes, como o contexto aqui era um gigante oprimindo uma nação. Mas a pergunta que tu vai fazer em cada momento desses, seja 42 mil metros, ou um problema que for, uma ferida na alma, no coração, ou uma dificuldade, a pergunta que tu vai fazer naquele momento é: que situação é essa para desafiar minha convicção em Cristo Jesus? Que circunstância é essa para desafiar quem é Deus? Porque Deus é Deus em todo o tempo. Davi associou uma visão estratégica aqui, mas ele não abriu mão em nenhum momento da convicção que ele tinha no Senhor. O exército todo pode ter esquecido, mas ele não esqueceu. Entenda que nesses momentos, possivelmente, quando tu lançar um desafio desses para si, vamos dizer que tu está passando por uma dificuldade, enfim, independente do gigante que você tiver, e você pega e pensa assim: ok, eu estava lá na igreja e eu vi que eu posso inclusive orar, né, para que algo melhore. Aí você decide orar e você vai falar para alguém: não, eu vou orar e vou vencer isso, eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer as coisas mudarem, eu estou orando, eu estou buscando Deus e algo vai acontecer. Então você tomou essa posição. Entenda que talvez a oposição pode vir de dentro da tua própria casa. Olha o que o irmão mais velho de Davi fala para ele no versículo 28. Quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Olha só o que o irmão dele fala: sei que você é presunçoso, que seu coração é mau e que veio só para ver a batalha. Em outras palavras, o irmão dele chamou ele de curioso, presunçoso e uma pessoa de um coração ruim. É tipo a pessoa que chega para você e diz assim para você: não vai dar certo. Gente, eu já falei isso aqui na igreja e eu volto a repetir: murmuração é a música do inferno. Murmure todo o tempo, reclame todo o tempo, e você vai estar agradando e louvando muito ao diabo. Agora para agradecer por uma coisa pequena que seja, ou escolha fazer uma coisa mais maluca ainda.
Pague um curso na internet. Eu sempre que eu vi um cara esses dias vendendo curso, agora há poucos dias. Aí ele vai te dar, eu não participei, tá? Mas como funcionava? A jornada de 1 semana grátis, intensiva naquele tema que ele estava ensinando. Aí era 1 semana 100% online, 100% gratuita. E uma das coisas que ele ensinava ali era o hábito que, se você fizer, enfim, o spoiler que ele dava ali, o hábito que, se você escrever palavras de gratidão todos os dias, isso pode mudar a tua forma de ver o mundo e parará. A Bíblia já diz que a alegria do Senhor é a nossa força, gente. A Bíblia já diz em Filipenses 4:4, alegrem-se, mais uma vez vos digo, alegrem-se. A Bíblia já diz em Filipenses 4:8, tudo que for bom, digno de louvor, se for algo que emane celebração, pensa nessas coisas, traz isso à memória. Você não precisa pagar para ninguém te dizer isso. Você só pode pegue uma folha de papel, eu tenho na realidade um caderninho, e comece a escrever ali. Olha que maravilha! Quando tanta gente não tem um carro, eu tenho um carro, você pode escrever. Olha que maravilha, enquanto tem gente que não tem uma pessoa, não tem um familiar, eu tenho família. Você pode escrever. Davi aqui, ele não olhou para aquilo que estavam falando para ele, mas ele permanecia firme na convicção de quem ele era. E entendendo que mesmo o que aconteceria, que é o próximo ponto na vida dele, era uma espécie de capacitação para aquilo que viria. Versículo 34, Davi entretanto disse a Saul, porque aí tem aqui a parte que ele tenta experimentar a armadura de Saul, né? E aí Saul diz, olha, mas você não é experiente, você não vai conseguir vencer. E aí Davi diz assim para ele, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, e quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba o leão e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso, esse filisteu então será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Ou seja, aquilo que eu estou vivendo hoje é só aprendizado daquilo, para os desafios que eu posso viver amanhã, uma forma diferente de ver a vida. E os desafios que virão, que venham. Porque que são os desafios, que são as circunstâncias com relação comparados ao Deus a quem eu sirvo? Meus irmãos, alguém pode dizer assim, pastor, isso é mensagem motivacional. Se tu quer pensar que é mensagem motivacional, pensa que é mensagem motivacional, porque eu sigo acreditando que é a Bíblia, e eu prefiro enfrentar cada dia da minha vida assim, porque se eu for enfrentar os dias da minha vida sem essa convicção e sem a alegria que a Bíblia pode me proporcionar, que o Espírito Santo pode me dar, que vai ser de mim? Lembra que eu falei que eu luto contra o cara do espelho? Porque cada vez mais a convicção precisa ser que não é sobre mim. Aqui estava a convicção de Davi que não era sobre ele. É como se Davi dissesse, ou você dissesse, diante de um novo gigante, o que é esse gigante? Por exemplo, alguém aqui que cresceu no interior, mas eu não sei se existia aqui um interior, daqueles interior que nem luz tem, que é interior mesmo. Quando a gente já teve em lugares, por exemplo, que o pessoal tomava banho, que o banho era banho de rio. A gente já teve lugar assim. Anos atrás eu conheci um tio avô da Ângela que o banho dele era banho de açude. Tio Nenê. Lá em Bagé, no inverno, imagina. Então existem esses lugares, né? E aí daqui a pouco você cresceu num ambiente assim. E não foi fácil. E aí hoje você está aqui, você mora num ambiente urbano, você tem acesso a mais coisas, você tem o celular, tem internet, você vive coisas diferentes. Você pode só reclamar da vida, ou você pode pensar assim, peraí, eu já venci aquilo lá. O que é agora que eu estou passando? Que dificuldade tem agora? Da onde eu vim? Quando a gente casou, logo no início, eu lembro que a gente tinha
Muito pouco recurso, mas muito pouco mesmo. E a avó da Ângela, agora eu não lembro mais como é a receita. Eu teria que, sei lá, começar a orar para Deus trazer a memória, tá? Mas a avó da Ângela nos ensinou a fazer massa folhada. E, gente, fazia pastel todos os dias. Esses dias eu estava conversando com alguém que parece que o cheiro do frango não saía mais da minha mão, porque era todos os dias, separando o frango e cozinhando o frango. E a gente trabalhava o dia inteiro, tipo, levantava 5 horas da manhã e produzia, aí de tarde vendia, entregava. À tardinha, 6 horas, ia pro mercado, comprava coisas, chegava em casa, já começava a cozinhava até as 8 horas da noite, para deixar tudo já encaminhado para 5 horas da manhã, tu tá ali de novo, produzindo. A gente tinha uma sala dentro da nossa casa, com um forno industrial, só para isso, e a gente fazia aquilo. E a gente se sustentou, gente. E a gente comprou as coisas da nossa casa. E aí, se hoje eu tenho um desafio qualquer, para mim a gente precisa trazer a memória e dizer: não, o que é isso? Olha lá atrás. Lá atrás a gente já venceu. Era mais ou menos o que Davi estava fazendo aqui. E qual foi a consequência espiritual disso, gente? Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim contra espada, com lança para dar e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Versículo 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Gente, a convicção de Davi levou ele ao combate. A convicção que ele tinha. E o resultado nós sabemos. Com uma pedra ele acertou a testa do filisteu e com a espada do próprio filisteu o eliminou naquela batalha. Ok, pastor, o que isso tem a ver com a gente? Bom, algumas perguntas que você precisa analisar nessa manhã. Qual é a tua visão de futuro para a tua vida? Se você está vivendo para comer, beber, trabalhar e dormir, você está vivendo uma vida muito miserável. Você pode ganhar um salário de 30 mil reais, mas é uma vida miserável. Qual a tua visão de futuro? O que tu quer para o ano que vem? Para daqui a 2 anos? Pelo que tu está trabalhando? O que as tuas convicções têm te levado a viver? Davi, ele mostrou que ele tinha uma visão de futuro, e a visão de futuro dele era linkada com quem ele era no Senhor. Porque mais de uma vez nesse texto ele repete: quem é esse cara contra o exército do Deus vivo? O que é essa circunstância contra o exército do Deus vivo? Quer traduzir para você? O que é essa situação com relação ao Deus a quem eu sirvo? O que é isso? O que essa situação pode fazer de bom ou de mal? Na pior das hipóteses, o que poderia acontecer? É interessante que para o crente, na pior das hipóteses, aliás, para todo mundo, na pior das hipóteses, seria morrer. Mas para o crente é só trocar de fase, né? A gente só muda de fase, porque a gente vai estar com o Senhor. Como tu lida com as oposições ou com aqueles que se opõem a ti? Tu associa, a pessoa te diz assim: tu tá com o coração ruim. Eu não estou falando da crítica construtiva, porque é ótimo você receber um puxão de orelha muitas vezes para que aquilo te mova. Mas daquelas pessoas que só querem minar a tua vida, como tu lida com isso? Você já tem um gigante, de repente alguém olha para ti e te chama de presunçoso, de coração ruim e de curiosa. Foi o que aconteceu. O irmão mais velho de Davi. Como tu lida com isso? Talvez você está saindo daqui hoje pensando: não, eu preciso ter uma visão, eu vou ter uma visão. A primeira coisa que precisa se estabelecer na minha visão é que com Cristo, com Jesus, o gigante sou eu. E ok, amém, esse precisa ser o primeiro ponto. Isso precisa ser a base.
Você já sai daqui hoje, independente do desafio que você tem lá fora. Com Jesus, o gigante sou eu. Você já vai pensando nisso. Tá, mas aí você vai tomar ações práticas. Que ações são essas? O seu gigante é um problema de saúde. Então você vai cuidar da sua saúde com aquilo que você tem em mãos. Você vai começar a dar passos nessa direção. Você não vai mais fechar os olhos para isso. Não, meu gigante é um problema financeiro. Tá, beleza. Então eu vou ter que dar alguns passos nessa área. Eu vou fazer uma planilha. Eu vou começar a estudar os meus gastos. Eu vou descobrir uma nova forma de ter uma renda. Eu vou descobrir a receita de massa folhada para fazer pastel, né? Se fosse o caso. Não. O meu problema é relacional. Eu preciso me acertar com alguém. Beleza? Com Jesus, o gigante sou eu. O gigante é esse se acertar, mas Cristo habita em mim e eu vou me organizar para que isso seja organizado, para que isso se resolva. Eu vou começar a estabelecer bases na minha vida para que isso se consuma. Não. O problema é que daqui a pouco o gigante, para mim, é algo que as pessoas acham bom, que é agradar todo mundo. Eu tenho baixa autoestima e eu não me toco e eu quero agradar todo mundo. Ok, então você vai pensar, com Jesus o gigante sou eu, e nesse caso eu preciso melhorar a visão de quem Deus me fez e criar-lhe pequenos limites, e eu vou começar a exercer aqueles pequenos limites. Gente, são coisas que eu já vivi, são coisas que a gente vive, são coisas que a gente passa. Então, qual é a tua visão de futuro para ti mesmo? Como tu lida com as oposições? Aqui a gente viu que para Davi o leão e o urso eram só um treino. Como tu tem treinado? Tu tem olhado para as circunstâncias, para as adversidades como um treino, uma capacitação, ou só tem reclamado? É uma forma de olhar só. Em vez de olhar para o urso como, céus, mais um urso. Não, o urso é só uma oportunidade, o leão é só uma oportunidade, porque eu tenho um Deus vivo. Como o teu relacionamento com Deus move a tua vida? A igreja do Senhor é chamada para ser sal e luz. E juntos somos igreja. Juntos somos missionários. A gente vai ter daqui a uns dias. Eu nem pedi ainda. Eu vou pedir para as irmãs que fazem decorações bonitas fazer um mural missionário. Eu tenho material. Estou mandando uma indireta agora. Eu tenho material já. Mas mesmo que a gente tenha um mural missionário com várias fotos de missionários ali, nós somos missionários. Deus quer usar a nossa vida. Deus quer usar a nossa vida nessa cidade. Deus quer usar a nossa vida em Santa Cruz do Sul. Deus quer usar a nossa vida no nosso trabalho. Deus quer usar a tua vida. Deus quer te dar uma ideia que vai fazer diferença na vida de alguém. Davi tinha só pedra, gente. O que tu tem em mãos? Eu sei que eu já fiz essa pergunta em outra mensagem, tá? Mas o que tu poderia fazer hoje que só tu pode fazer e que se tu fizesse poderia mudar a história de todo o resto? Só para contextualizar, eu não vou saber o nome do rapaz, tá? Mas de onde saiu essa pergunta? Alguém que conhece uma pessoa que já fez cirurgia cardíaca ou alguém já sofreu alguma cirurgia cardíaca? Eu conheço. Sabe por que tu conhece? Porque na década de 40 um menino negro que era proibido de estudar nas universidades americanas em virtude da segregação racial, ele decidiu trabalhar de faxineiro no laboratório. E no turno inverso, à noite, estudar sozinho. E esse cara, até a década de 40, não existia cirurgia cardíaca. E esse cara foi o primeiro orientador de uma cirurgia cardíaca. Ou seja, o médico estava operando e ele estava aqui atrás do médico dizendo, faça isso e faça aquilo. O que ele tinha? Ele tinha todo um sistema contra ele, porque ele era negro, num ambiente de segregação racial, e ele não poderia estudar. Ele achou uma forma de estudar. Ele achou uma forma de estar no hospital. Ele achou uma forma de operar. O que tu tem em mãos que tu pode usar hoje? Por fim, o que tu tem feito em direção a Deus para que esse gigante seja derrubado? Eu falei que ia ler ainda o texto hoje de 1 Samuel 18,14, que diz o seguinte:
acerca de Davi. Ele tinha êxito em tudo que fazia, porque o Senhor estava com ele. A palavra êxito aqui, lá no hebraico, ela serve também para alguém que seria muito sábio. Ou seja, ele era muito sábio em tudo que fazia, porque o Senhor estava com ele. Se a gente entender como muito sábio, não é à toa que depois um filho desse camarada, diante de um momento de oração e da oportunidade de pedir um presente para Deus, o filho de Davi, ele pede o quê? Sabedoria. E por pedir sabedoria, Deus acrescenta todo o restante que era necessário à vida dele. Não é à toa que esse filho de Davi, mais adiante, escreve que o princípio do temor a Deus é a sabedoria. O princípio da sabedoria, aliás, é o temor a Deus. Gente, com Jesus, o gigante pode ser você. Guarda isso. Eu não estou aqui para diminuir a sua dor se você está passando por um gigante complicado. Não é esse o propósito. Até porque cada um de nós lida com as dificuldades de uma forma diferente. Não é esse o ponto. Agora, o que é um ponto universal é a realidade, o poder, a graça de Deus. O que é um ponto universal é que Deus pode operar. E você precisa tomar pequenas atitudes. Tá, vou falar como uma experiência pastoral familiar. Mesmo sendo pastor, muitas vezes eu sou tentado a ceder e a perder tempo. De que forma? Para mim precisa ser uma prioridade orar todas as noites com a minha esposa. Precisa ser. Acho que para todo mundo que é casado tinha que ser uma prioridade orar junto todas as noites. E às vezes, por estarmos cansados ou por qualquer coisa, a gente deixa de orar. E aí daqui a pouco, se a gente vai se acostumando com isso, os gigantes começam a aparecer diferentes. Do contrário, é maravilhoso também quando você consegue imprimir uma consciência de oração. O dia que a gente estava no hospital com a Maria, ela reclamou pra caramba, você não tem noção. Ela falava baixinho no meu ouvido: pai, isso aqui é uma droga. Tava lá, né, com um soro, ela é acostumada a estar funcionando sempre, não para de falar. Daqui a pouco, quando passou a dor, que ela já estava melhor, estava ela querendo caminhar dentro da UPA de soro para lá e para cá, né? Irritada pra caramba. Mas foi bom ver a consciência de oração dela. Foi bom escutar dela assim: eu orei por mim. Foi bom dela se surpreender que tinha uma igreja orando. Ver assim, como, ai, eles oraram por mim, pai? Sim, tinha uma igreja orando por ti. Foi bom ver ela tendo essa experiência. Ela teve, sim, um gigante na vida dela. Foi ruim para ela, criança, né, gente? Tirar sangue, botar acesso venoso. Mas ela teve uma experiência de oração, porque a gente explicou para ela que quando a gente ia para o hospital, a gente temia que aquilo ali pudesse ser algo sério, tipo um processo de apendicite. Os irmãos sabem o que é isso. E aí chega lá, ela faz um monte de exame e não simplesmente liberam ela depois de um monte de tempo. Então ela teve uma experiência. É bom ver na vida dela essa experiência sendo construída dia após dia. No dia que daqui a pouco alguém não está bem em casa, ela chegar e dizer assim: eu estou orando por ti. É bom ver essa experiência na vida da Ana Clara. Está lá no congresso agora, no Impacto, e mandando vídeo pra gente: e pai, e mãe, e Deus falou comigo, e eu encontrei o fulano, e não sei o que mais, e como Deus está agindo, e não sei o que mais. Mas porque de alguma forma elas viveram isso. E gente, isso é para todos nós. Isso é para todos nós. Com Cristo, o gigante somos nós. Com Cristo, sem Cristo você está lascado. Sem Cristo você se arrebenta. Sem Cristo você vai sofrer. Não é sobre dinheiro, porque dinheiro não compra saúde, dinheiro não compra alegria, dinheiro não compra nada. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e não ter nada. É sobre paz, é sobre consciência em Cristo. É sobre uma vida plena. Com Cristo, o gigante pode ser você. Mas aí que resposta você está dando a Jesus? Como você vai lidar com o gigante que você tem? Que passo prático que você vai dar nessa segunda-feira? Nem que seja apontar num caderno: em 1 ano eu preciso estar fazendo isso. Que seja. Pode ser um alvo de saúde, o que for. Mas você precisa entender que com Cristo,
com Cristo. Nós somos chamados para andar com Cristo. Os gigantes, sim, pode ser você. Amém? Vamos orar.